Bom, esse aqui é um tipo de questão de localização de frações na reta numérica, tá? Então, a gente tem alguns pontos, A, B, C e D, localizados entre algumas unidades aí, né? O A está entre -1 e -2, o D está entre 0 e -1, e assim por diante. E a gente precisa descobrir quem é a fração associada a cada um desses pontos. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, gente, é ver em quantas partes foi dividida a unidade. O que é essa unidade? Cada ponto está compreendido entre dois números inteiros consecutivos, né? O ponto A está compreendido entre o inteiro -1 e entre o inteiro -2. E essa unidade toda aqui, ó, entre -1 e -2, ela foi dividida em duas partes. Então, eu sei que o denominador é 2. Porque o que é o denominador de uma fração? Não é em quantas partes o todo foi dividido? Agora, o meu todo é esta unidade, é a unidade que está sendo dividida, tá? Então, eu tenho que pegar os dois inteiros consecutivos, né, onde está compreendido o ponto A. Então, como é que eu escrevo o -1 usando o denominador 2? Ora, -1 não é -2 dividido por 2? Sim. Então, se aqui está o -2 meios, esse aqui é o -3 meios. Como eu estou na parte negativa, gente, eu ando para cá. O sentido negativo é para a esquerda, tá? Então, comecei com -2 meios, aqui é -3 meios. O -2 deve ser o -4 meios. E é verdade, porque -4 dividido por 2 é -2. Então, descobrir quem é, ó, o ponto A, tá bom? Agora, vamos descobrir o ponto D. Bom, fazendo a contagem aqui, ó, em quantas partes foi dividida a unidade aqui está variando de 0 até -1, vocês vão ver que tem 10 partezinhas aqui, gente, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se essa unidade foi dividida em 10 partes, então eu vou pegar e vou escrever esses denominadores, esses extremos 0 e -1, usando o denominador 10. 0 é quem dividido por 10? É 0 dividido por 10. Então, se aqui está o 0 décimos, gente, aqui está o -1 décimo, aqui está o -2 décimos, aqui está o -3 décimos, aqui está o -4 décimos, aqui está o -5 décimos, aqui está o -6 décimos. Exatamente o D é o -7 décimos, aqui está o -8 décimos, aqui está o -9 décimos, e o -1 é o -10 décimos. Né? E -10 dividido por 10 é -1, se não 10 é porque eu errei em algum lugar aí, tá? Então, já descobrimos aqui o ponto D, ó. O ponto D é -7 décimos, ok? Agora, vamos procurar o ponto B. O B está nessa unidade aqui, ó, de 0 a 1. E essa unidade foi dividida em 1, 2, 3, 4 partes. Então, eu vou escrever os extremos usando o denominador 4, ó, tá? Só que como agora eu estou na parte positiva, a parte positiva cresce para lá, ó. Né? Então, eu vou começar assim, ó. Como é que eu escrevo 0 usando o denominador 4? Ora, é 0 dividido por 4, isso dá 0. Então, quer dizer que aqui está o 1/4, aqui está o 2/4, aqui está o 3/4. Exatamente o 1 é o 4/4. Então, já descobrimos o B, né? Como é que a gente acha agora o C? Para achar o C, eu vou olhar, olha, o C está localizado entre 1 e 2. Então, quer dizer que ele deve ser 1, alguma coisa em decimal, né? Bom, mas essa unidade foi dividida em 3 partes. Então, eu vou dividir por 3 aqui, ó. Os denominadores serão 3. Então, como é que eu escrevo esse 1 aqui usando o denominador 3? 1 não é 3 terços? Sim. Então, se esse 1 é o 3 terços, esse aqui é o 4 terços, esse aqui é o 5 terços, e exatamente o 2 é o 6 terços. 6 dividido por 3 dá 2. Então, descobrimos o C. Então, essa é a forma de localizar frações, gente, na reta numérica. Claro que o melhor seria se essa reta tivesse cada unidade dividida em partes iguais, todas as unidades divididas
3 partes, 4 partes, 5 partes, enfim, ficaria mais fácil de fazer a questão. Mas eu quis fazer cada intervalo aí dividido em partes diferentes, tá? O importante é que os números inteiros estão igualmente espaçados, ó. Né? A distância entre menos 2 e menos 1 é a mesma entre menos 1 e 0, é a mesma entre 0 e 1, ok? Porque entre dois inteiros existem infinitos números, né, racionais. Então, eu posso dividir cada unidade dessas em quantas partes eu quiser, em quantas for possível, tá bom? Bom, vamos passar esses números agora, essas frações para decimal. Como é que a gente passa para decimal? Tem que pegar o numerador e dividir pelo denominador. Então, quando a gente pega ali, ó, deixa eu pegar uma outra cor. Quando a gente pega o 3 aqui, ó, menos 3 meios, 3 dividido por 2 dá 1,5, mas tinha um negativo antes. Então, esse ponto A, ele está no menos 3 meios, que é a mesma coisa aqui, menos 1,5, tá bom? Olha o menos 7 décimos, ó. Também, ou eu vou fazer a continha 7 dividido por 10, mas, gente, dividir por 10 é só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, né? Porque o 10 só tem um zero. Então, como eu estou dividindo, quer dizer que o resultado vai ter que dar um número menor do que o 7, vai dar 0,7, né? Claro que depois a gente vai acrescentar o negativo. Então, aqui está dando menos 0,7, ó, o ponto D. Depois o ponto B, ó, eu vou ter que fazer 3 dividido por 4. Mas 3 dividido por 4, a gente já sabe essa continha, mas vou explicar aqui para relembrar vocês o porquê da vírgula, o porquê de quando a gente acrescenta esse zero aí, né? Então, 3 dividido por 4, a gente pensa assim, quantas vezes o 4 cabe dentro do 3? Nenhuma vez. Então, não tem, não, esse número é menos do que 1. Então, ele é 0, alguma coisa, tá bom? Porque ela é uma fração própria. O numerador é menor que o denominador. Sempre que a gente tem frações próprias, gente, esse número vai estar entre 0 e 1, se essa fração própria for positiva, ou vai estar entre 0 e menos 1, se for uma fração própria negativa. Quando ela for uma fração imprópria, ou seja, que o numerador é maior do que o denominador, mas não é múltiplo, ele vai ser, daí eu vou dividir. Né? Se for tipo ali 4 dividido por 3, ou 4 terços, 4 dividido por 3 é 1, alguma coisa, então está entre 1 e 2. Se fosse 10 terços, 10 terços é 10 dividido por 3, dá 3, alguma coisa, então está entre o 3 e o 4. E quando essa divisão, quando o de cima for múltiplo do de baixo, ou seja, que dá uma divisão exata, né? Tipo 4 meios. 4 meios dá exatamente 2, porque 4 é múltiplo de 2. Então, ele dá exatamente os números inteiros, né? Frações aparentes geram números inteiros. Frações próprias geram números decimais entre 0 e 1 ou entre 0 e menos 1. E frações impróprias geram números maiores do que 1 ou menores do que menos 1. Tá? Isso aí a gente estuda bem quando estuda os números racionais, lá o conjunto dos racionais, né? Então, aqui agora, ó, 3 dividido por 4, então dá 0, né? Bom, por que eu acrescento esse 0 aqui do lado do 3 e transformo ele num 30? Porque ele era 3 unidades, gente. Só que agora eu vou colocar uma resposta nessa casa aqui, que é a casa dos décimos. Então, eu vou ter que transformar essas 3 unidades em décimos. Só que 3 unidades é a mesma coisa que 30 décimos. Quando eu acrescento um 0 lá à direita, ó, eu estou transformando o número para décimos. Então, 30 décimos dividido por 4 vai dar 7 décimos. Ó. 4 vezes 7 dá 28, sobram 2 décimos. Só que agora eu vou ter que passar esse número para centésimos, para poder colocar naquela segunda casa decimal ali. Ó. Só que 2 décimos é a mesma coisa que 20 centésimos. Então, 20 centésimos dividido por 4 dá 5 centésimos. 4 vezes 5 dá 20, sobra resto, 0. Então, está dando 0,75 aqui, ó, tá? Esse aqui vale uma memorização, gente, porque é uma fração, 3 quartos aparece muito. Então, saber que 3 quartos é igual a 0,75, tem que saber, tá? É uma fração importante. Assim como 1 meio é 0,5, tem que saber, tá? Agora, como é que eu descubro esse 4 terços aqui? Mesma coisa. Vai fazer 4 dividido por 3. Quantas vezes o 3 está dentro do 4? Uma vez, ó. Porque isso é uma fração imprópria, né? Então, ó, 4 dividido por 3 dá 1, alguma coisa. Então, está entre 1 e o 2, né? Agora, vamos continuar a continha. Então, 4 dividido por 3 não é 1.
Vocês não têm direito a dizer que isso é 1 e ignorar o resto, tá? 1 vezes 3 dá 3, sobra resto 1, e agora eu vou continuar a continha, tá? Vou acrescentar uma vírgula, e esse zero que eu coloco do lado do 1 aqui é porque eu estou transformando essa uma unidade em 10 décimos, porque agora eu vou colocar a resposta ali na casa dos décimos. 10 décimos dividido por 3 dá 3 décimos, ó. 3 vezes 3 dá 9, sobra 1 décimo. Agora eu vou ter que transformar aquele número para centésimos, para colocar na segunda casa decimal. Então, 1 décimo é a mesma coisa do que 10 centésimos. 10 centésimos dividido por 3 dá 3, dá 9, sobra 1 de novo. O meu espaço está pequeno, que eu vou botar só o resto 1. Então, gente, vocês estão vendo isso aqui está numa dízima periódica. Né? Vou continuar acrescentando zeros do lado do resto, vai continuar dando 3 lá. Então, isso aí está dando 1,333 reticências. Vocês não têm direito de dizer que 4 terços é 1,3, gente. 1,3 é 13 décimos, é 13 dividido por 10. Não é 4 dividido por 3, tá? Então, você só tem direito de arredondar um número quando na questão falar aproxime para uma casa decimal ou aproxime para 2 casas decimais. Daí vocês podem. Senão, vocês têm que colocar vírgula, tem que colocar o período repetindo ele pelo menos umas 3 vezes e as reticências. Tá bom? Lembrando que sempre que eu tenho uma fração simplificada e o denominador é 3, 7... 6 também, 9, 11. Se a fração está simplificada e tem esses denominadores, vai dar dízima periódica. Se a fração está simplificada e os denominadores são 1, 2, 5, ou potências de 2, tipo 4, 8, né, 16, ou potências de 5 também, tipo 5, 25, 125, isso nunca dá dízima periódica, se a fração estava simplificada. Isso dá sempre um decimal exato. Tá? Então, às vezes, vocês estão fazendo a divisão lá e já está em 4, 5 casas decimais e não acaba nunca. Mas se eu estou dividindo por 125 e estava simplificada essa fração, em algum momento vai aparecer aí o resto zero. Tá? E daí ela não será uma dízima periódica. Ok? Ficou a questão um pouco, né, riscada demais, mas eu acho que deu para vocês entenderem direitinho o que a gente queria com essa questão. Tá bom?